E o Senado aprovou nesta terça-feira a versão final da Lei Paulo Gustavo, que prevê o envio de aproximadamente 3 bilhões e 900 milhões de reais ao setor cultural neste ano. A proposta obriga o governo federal a repassar os recursos a estados e municípios para aplicação em ações emergenciais em função da pandemia de Covid-19. O Senado reverteu uma alteração da Câmara sobre o prazo para a transferência dos recursos, dando 90 dias para o repasse após a publicação da lei. O repasse deve esbarrar no teto de gastos públicos, que limita o crescimento de despesas federais. Em 2020, no primeiro ano da pandemia, o governo federal já havia liberado 3 bilhões de reais para o setor cultural. Na ocasião, o repasse foi batizado de Lei Aldir Blanc. O texto aprovado no Senado vai agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que já vê nas redes sociais um forte movimento que pede o vetamento do projeto. Você, Zé? Esse debate ainda não acabou, né? O Congresso Nacional está avançando sobre o orçamento da União. Já tem as emendas parlamentares. Entendo que se os parlamentares estão interessados assim em definir prioridades para a cultura, e eu defendo, acho que deve, né? Que eles apresentem emendas parlamentares destinando o dinheiro para a cultura. E eles têm direito a milhões de emendas parlamentares para isso. Inclusive o orçamento secreto de 17 bilhões de reais. Poderia mandar esse dinheiro para a cultura, mas não. Decidiram ir além do orçamento da União para estados e municípios também. Então, é uma interferência brutal no executivo e até nos entes federativos diferentes, estados e municípios, para se ter uma ideia, né? Então, é um projeto cujo debate ainda não acabou e agora está na mesa do presidente Jair Bolsonaro. O secretário de Cultura, Mário Frias, vai sugerir ao presidente Jair Bolsonaro que vete. E aumentou muito mesmo aí esse debate sobre a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro vetar o projeto. Isso cria despesas, isso impõe gastos. O orçamento os orçamentos em geral da União, estados e municípios já são engessados demais. O dinheiro obrigatório para a educação, para a saúde, para vários setores, para o pagamento da dívida, e sobra muito pouco para a gestão do governante. E agora vem mais essa. É o Congresso de novo entrando no orçamento da União e de uma maneira impositiva, né? Portanto, agora cabe ao direito do presidente Jair Bolsonaro em vetar ou não, e ele, evidentemente, vai ouvir os seus auxiliares do setor. Diego Augusto. Voto com o relator Zé Maria. Todo aumento de despesas agora autorizado pelo Congresso deve sair das verbas engolidas pelo próprio Congresso. Tem que condicionar isso, se não veta. Você, Fiuza? O Senado, né? Primeiro ali o Rodrigo Pacheco dando uma de presidenciável, fingindo que estava comprando vacina, tentando comprar vacina com a vice-presidente americana, esse tipo de conduta. O Senado, junto com o STF, fingindo que governa o país, com proposição legislativa que está em maturação, impondo lei da mordaça, censura, legalizando aquela ideia de fake news, que é uma abstração. E agora ele quer governar e quer fazer demagogia. Existe, de fato, um conflito, né, do governo, do presidente, com a classe artística, que começou com aqueles apoios ostensivos de parte da classe ao PT, virou meio uma guerra particular. E agora o Senado faz uma demagogia, mudando inclusive o projeto da Câmara, com uma ideia de transferência grosseira de recursos, dinheiro de graça, sem critério, e isso não vai fazer bem à classe artística, porque dessa maneira, sem critérios, uma política desse jeito, né, não engenhosa, vai beneficiar os oportunistas, vai beneficiar os gulosos, que crescem sempre que há esse tipo de situação, né? Transferência de dinheiro com pouco critério. Na pandemia aconteceu isso na área da saúde, era uma situação emergencial e mesmo assim, alegando defender vidas, etc., nós vimos os ratos em ação desviando dinheiro. Isso não é uma especulação, uma parte já foi provado, o governador do Rio de Janeiro foi afastado. Então, toda
ação desse tipo, de transferência, vamos transferir recursos, né, de maneira genérica para um determinado setor, banhando estados e municípios, isso aí só vai beneficiar os parasitas de sempre e não os artistas. Queremos ouvi-la também, Cristina Grêmio. Temos 1 minuto e meio, Cris. Tem uma artimanha embutida aí que eu acho bem importante o nosso telespectador começar a observar. Na semana passada, os deputados já tinham aprovado, os deputados e os senadores já tinham, aliás, os senadores tinham aprovado e agora vai para os deputados votarem o tal do SUS da educação, que parece muito lindo, mas nada mais é do que tirar do governo federal, no caso do Ministério da Educação, o poder de decisão sobre ações na área de educação. Lá não é repasse de dinheiro, mas divide em novos conselhos e os estados e municípios passam a ter mais poder do que o governo federal. Agora, a Lei Paulo Gustavo faz praticamente isso. Tira do governo federal o poder de decisão sobre os projetos artísticos, joga para estados e municípios, governadores e prefeitos decidirem. É um remake do que aconteceu na pandemia através da decisão do STF, que foi provocado por partidos de esquerda e acabou dando aquela determinação que deixa o governo federal como um mero repassador de dinheiro e estados e municípios que decidem tudo. O que pode estar por trás disso? Além de asfixiar a nova Lei Rouanet, que tinha acabado de ser aprovada e botava ordem na distribuição de verbas públicas, ele também pode estar abrindo uma brecha para a corrupção nos estados e municípios. Vamos ficar atentos, porque esse é um ano eleitoral.